Os candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, do MDB, seguem na campanha para o segundo turno. Quem acompanha tudo é o repórter Misael Mainetti, chegando agora ao Jornal Jovem Pan. Como é que foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo? Boa noite, Misael. Muito boa noite a você, Thiago, e a você que acompanha o Jornal Jovem Pan. Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, do MDB, seguem na disputa e os dois estão buscando a fatia de eleitores do ex-candidato Pablo Marçal, do PRTB. Mesmo com perfis aí diferentes, cada um tenta o seu jeito. A gente começa falando da agenda, então, do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, ele que foi convidado, ou melhor, ele que participou de um debate promovido pelos jornais CBN, Globo e Valor Econômico hoje de manhã. Nunes foi convidado, agradeceu, mas decidiu não participar, já eu explico o motivo. E no debate, Boulos criticou bastante Nunes, fez ironias, inclusive falou com a cadeira, como se Nunes estivesse lá, ele usou isso em tom de ironia. E em seguida, Guilherme Boulos foi para Brasília para encontrar o presidente Lula e também o ministro Fernando Haddad. Nós temos uma entrevista do candidato Guilherme Boulos. Acompanhe. Em relação à proposta feita pelo Pablo Marçal, eu já, desde o primeiro turno, andando nas periferias, ouvi de muitos jovens pedindo para que a gente desse um destaque maior para a questão do esporte. Ele havia feito aquela proposta de ligar mais fortemente o esporte à educação. Nós achamos que é uma proposta que tem que ser implementada na cidade de São Paulo e por isso assumi ela hoje. Aí, como eu mencionei, mesmo com um perfil totalmente diferente do ex-candidato Pablo Marçal, Guilherme Boulos tenta pegar um perfil aí do eleitor de Marçal. Agora a gente fala sobre o candidato Ricardo Nunes, do MDB, que também cumpriu a agenda hoje. Ele, ao meio-dia, durante a tarde, o atual prefeito candidato à reeleição, ele concedeu uma entrevista à TV Record. Em seguida, ele caminhou pela região comercial da Parada de Taipas, região da Brasilândia. A gente acompanhou e lá teve alguns acontecimentos. Primeiro, ele se irritou com uma pergunta de um jornalista que havia falado sobre ele zerar o dinheiro, a verba para televisões e meios de comunicação, sem citar nenhuma fonte, por isso ele se irritou durante a entrevista. Ele também atacou o Boulos várias vezes, dizendo que Boulos não aprendeu nada com a falsa postagem de Marçal e que ele está repetindo a mesma coisa, falando mentiras a respeito dele mesmo, a respeito de Nunes. E ele falou sobre os debates. Ele disse que não tem condições de participar de 12 debates, por isso diz que só vai participar de 3 debates e pede que a imprensa, que os meios de comunicação se juntem em grupos e realizem debates de forma conjunta para que ele consiga participar. Esse foi o posicionamento dele, mas ele também quer uma fatia do eleitorado de Pablo Marçal, por isso ele também se posicionou nesse sentido. Acompanhe. 84%? Eu nem tinha lido. Boa notícia, super bacana da gente poder ver que o eleitor do Pablo Marçal no primeiro turno está vindo votar na gente, até porque tem uma questão que ele tem colocado, que é os cursos de empreendedorismo, a gente está fazendo, eu até fiz aqui um reconhecimento de que foi um tema que ele trouxe para a campanha e que eu reconheço que a gente precisa falar mais, a gente precisa trazer mais essas questões. Ele falava muito de que seria uma candidatura para combater o Boulos, Obviamente, citar o Boulos e eu, é natural até que venha para a nossa candidatura. Ricardo Nunes, do MDB, confirmou que vai participar do debate da TV Band na segunda-feira. Thiago? Dia dos candidatos à Prefeitura aqui de São Paulo. Misael Mainetti com as informações da capital paulista. Dora Kramer, o prefeito não foi ao debate, mas confirmou presença no caso do debate da Bandeirantes. De qualquer forma, os dois trocando farpas, como era esperado, mas dentro do normal, dentro do que se imagina, Dora. Espera só um pouquinho. Sobre o debate, hoje eu perguntei a campanha do Nunes, porque me chamou a atenção, porque não vai. Eles vão, é questão de prioridade e relevância, vão na Band, vão na Globo e mais um que ainda não está escolhido. Pois é, começou a campanha, Paraná Pesquisa traz aí dados que nos levam à seguinte conclusão. Lembra daquela discussão?
Segundo turno é uma nova eleição ou não é uma nova eleição? No caso de São Paulo, claro que é uma nova eleição. Por quê? Porque os dois candidatos saíram praticamente empatados do primeiro turno, não é? Na casa dos 29% dos votos. E agora eles têm de batalhar pelos votos daqueles, primeiro dos indecisos, depois dos que não foram votar e depois daqueles que votaram nos candidatos que ficaram de fora. Nesse aspecto, a herança mais valiosa é a do Pablo Marçal, com 28%. E a gente vê 84%, se eu não me engano, não sei se foi no Datafolha. Foi. Datafolha a gente fala depois. Mas a maioria, a grande maioria, vai para o Nunes. Então, o Boulos tem uma tarefa grande, porque a diferença agora, nessa primeira pesquisa, é de quase 14 pontos. É muita coisa. Agora, é uma tarefa impossível? Claro que não, porque a gente já disse, eleição ninguém ganha nem perde de véspera, né? Agora, ele vai precisar da ajuda do presidente Lula e a campanha do Nunes acha que não precisa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, são as divergências das candidaturas, não é, Vilela? Mas, de qualquer forma, essa diferença que a Dora cita é uma diferença expressiva, já a gente vai falar sobre o Datafolha, mas os números balizam o que as campanhas têm que fazer. E o desafio, no caso de Guilherme Boulos, é um grande desafio. Pois é, e nesse sentido, o Guilherme Boulos, ele já foi se posicionando e, de alguma forma, fazendo algumas sinalizações para esse eleitorado, especialmente de Pablo Marçal, como a Dora colocou, que é o eleitorado dos candidatos que não foram para o segundo turno mais significativo. Então, Boulos, de alguma forma, busca sinalizar, encampando algumas propostas, tentando dialogar com esse setor, porque, historicamente, é um setor que torceria o nariz para a candidatura de Boulos, tanto que outra pesquisa coloca que uma imensa maioria dos eleitores de Pablo Marçal caminhariam com Ricardo Nunes. Então eu vejo que nesse sentido é Boulos realmente correndo atrás. De acordo com Paraná Pesquisas, ele tem uma taxa de rejeição bem maior do que a de Ricardo Nunes e ele, naturalmente, deseja mais debates mesmo, deseja formas de confronto para tentar jogar alguma casca de banana para Ricardo Nunes escorregar. E Ricardo Nunes, naturalmente, na dianteira, procura, de alguma forma, modular o discurso para evitar algum acidente no meio do caminho.